Eu queria conversar, falar aquilo que está me incomodando um pouquinho, assim, me traz um pouquinho de tristeza, porque eu estava vendo no YouTube acerca de alguns irmãos. Uma irmã, ela é uma pastora, não vou trazer nome, fez pregações lindas, gostava muito das pregações dela, gosto muito, pregações lindas. É uma mulher que fala muito profundo. Mas nós estamos num planeta de provas e expiação. Estamos encarnados no esquecimento, sujeitos às emoções, às sensações, tudo isto. E essa irmã, assim, teve um deslize. E me dá uma tristeza quando eu olho no YouTube e eu vejo os ataques à irmã. Nesse momento, se esquece o trabalho lindo que ela fez. Quantas vidas alcançadas. Muitas vidas, muitas. Vocês não têm ideia do mover que essa mulher já fez na vida de muitos, muitos, muitos. Com a pregação dela. Aí tem aqueles que vêm com fúria, com ira, com ódio, atacam. E ela teve a humildade de reconhecer o erro, pediu perdão pelo erro, e eu achei lindo que ela falou, que ela disse assim: o meu erro não vai mudar em nada o que eu sou para Deus e o que a comunhão que eu tenho com Deus. Porque eu sei quem é Deus e a comunhão que eu tenho com Ele, e vou continuar, seguir em frente e lutando para que eu não tenha mais deslizes. Eu achei lindo essa colocação dela. E me fez admirar mais ainda, que eu já adorava a pregação dela. E achei muito bonita a postura dela. E triste pelos irmãos que atacam. Um outro irmão também, ele é até um cantor gospel, gosto muito das músicas dele. O irmão também está sendo tão atacado porque ele é universalista. Ele é um pastor, mas ele tem uma visão universalista. Ele ama os irmãos de outras religiões e não condena ninguém, não ataca ninguém. Ele tem uma visão de que Deus está em todas as religiões, assim como nós. E esse irmão está sendo tão massacrado porque ele entende Deus. Aí julgam pela vida pessoal, porque não alcançam a questão da vida pessoal dele. Por mais que se diga que nós temos um tempo, teve uma palestra aqui bonita que o Osho falou do tempo que cada um tem com o outro, e que às vezes termina aquele tempo com um, passa o tempo com o outro, porque são os mistérios de Deus. Aí tentam denegrir a imagem do irmão por causa a imagem espiritual, por causa ele respeita todos os irmãos de todas as religiões. Ele respeita muito. Que eu fiquei triste de ver essas colocações no YouTube que eu estava olhando, eu fiquei muito triste. Um outro também, esse eu conheci, tive contato com ele, convivi com ele por um tempo. E na época que ele deu vamos colocar assim, vou falar o termo que se usa, que ele tem uma queda, foi tão apedrejado.
na época eu brigava, eu falava, gente, não é momento, o momento é de acolher, de ajudar, vamos levantar o irmão. E eu me vi como uma andorinha sozinha. E eu falava, vamos levantar, não vamos virar as costas, não. Vamos levantar o momento que ele precisa que a gente esteja do lado dele. E eu não fui ouvida, porque eu era a única. Até um dia esse irmão me ligou e disse assim, irmã, você é a única pessoa que está me entendendo e não me ataca. E eu fiquei feliz quando ele ligou para mim. Isso tem muitos anos. E eu disse assim, irmão, minhas portas estão abertas. Eu até estou gravando, porque se ele um dia estiver assistindo, ele sabe que eu estou falando dele. E ele sabe que eu fui a única pessoa que lutou para que ele tivesse apoio. Porque eu não via razão para atacar. A gente tinha que estar unido, lutando, tinha que ter união, um lutando pelo outro, não tendo divisão. Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, não entendem. Quando a gente vê, assim, como a irmã que tinha uma pregação de exortação, e num deslize ela é condenada, crucificada, não tem perdão. Aí eu fico assim, meu Deus, como a gente está tão entranhado no mal, por mais que esteja dentro de uma religião, por mais que esteja assim, eu estou me espiritualizando, eu estou buscando Deus, porque quando vem alguém que faz uma exortação, é atacado. Aí se faz alguma coisa que não agradou, vai ser atacado. E eu fico assim, poxa, quando eu li as cartas de Cristo, que todo mundo fala, quando eu li as cartas de Cristo, uma coisa que me chamou a atenção foi quando nas cartas Jesus fala que quando ele estava no templo, que ele derrubou tudo, quebrou as mesas, jogou tudo no chão, que ele ficou aborrecido, que naquele momento, quando o povo se revoltou e parece que queriam jogar ele de um penhasco, e ele naquele momento ele sentiu o quanto a emoção falou mais alta, e ele até diz que ele se preocupou com a missão dele na terra por aquele contexto. Nem por isso, ele olha que a turma irada com ele, mas ele teve um livramento ali, ele conseguiu sair do meio daquela multidão irada. Aí imagina se aquela multidão irada, se tivesse naquele momento feito algo contra Jesus e tivesse interrompido a missão dele ali. Olha a missão linda que ele fez. Por causa de um momentozinho, de uma emoção, o ódio que se estabeleceu no meio do povo, olha a missão linda que ele fez. E a mesma coisa eu vejo com essa irmã, e eu vejo com muitos outros irmãos de todas as religiões. Eu vejo irmãos com trabalhos lindos, que alcançam muitas vidas. Muitas vidas. Às vezes o irmão tem um deslize, tem, como todos nós estamos num planeta de expiação e prova, a gente erra, a gente está encarnado, a gente esquece. A gente vai fazer besteira, é inevitável. A gente vai se esforçar para não errar, mas vai chegar um momento, sempre vai dar uma escorregadinha. Então, a gente tem que parar e pensar nisso. Quantas pedras a gente fica atirando desnecessariamente nas pessoas e não perdoa, como se a gente fosse vamos colocar assim, um poço de perfeição que nós não somos. Nós somos extremamente frágeis. Nós somos frágeis, gente. Nós estamos nesse mundo.
A gente não lembra quem nós somos, a gente não lembra o que nós fizemos em vidas passadas e estamos tentando nessa vida não errar e a gente nem sabe se está fazendo certo ou errado, a gente está se esforçando o máximo que pode para dar o melhor de nós. Então a gente tem que pensar nisso, que todos nós estamos aqui dando o melhor. E a gente saber compreender e ajudar os irmãos. Eu não estou falando de pessoas assim, até os que eu estou citando, acho que não é muito conhecido. Essa pastora não é muito conhecida, ela não se destaca na mídia. Mas eu gosto das pregações dela. Gosto muito. O cantor ele é até muito conhecido, mas eu achei linda. Na época que ele apoiou, nossa, eu falei, nossa, que espetáculo. Eu vibrei com a atitude dele. Eu cheguei a comentar, eu falei assim... ele teve uma atitude espetacular que eu até, se eu tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Sabe? E a gente tem que pensar. Eu estou falando o que está relacionado à religião que eu vim, mas tem várias outras religiões de pessoas que fazem trabalhos lindos. Uma vez eu vi assisti um trabalho de um irmão que é de outra religião e que ele falou algumas coisas no trabalho dele que incomodou uma pessoa. E a pessoa fez uma crítica em relação à vida pessoal dele, mas uma crítica bem destrutiva, condenando o trabalho dele, condenando as coisas que ele falou por causa do relacionamento dele de casa, de uma convivência marital em que eles se separaram, houve separação do casal. O que uma coisa tem a ver com outra? O importante é o trabalho que ele faz. E a gente entender, como foi dito aqui, talvez o tempo dele com aquela esposa terminou. Ele vai numa outra etapa. Mas isso não desmerece o trabalho dele. Ele faz um trabalho bonito. E muitas outras casas que a gente tem aí, não é porque um irmão perde a paciência e a gente vai julgar ele porque ele perdeu a paciência, mas o trabalho que ele faz. Sabe? Se vem um mentor e exorta, a gente leva para o lado pessoal e diz assim, não, vamos atacar, não. O trabalho é lindo, gente. E a gente tem que olhar o trabalho do irmão, o trabalho que o irmão está fazendo, as vidas que ele está alcançando, porque alcança vidas. Eu sempre eu falava assim na igreja, que aquele irmãozinho que mais limitadinho, ele vai sempre ser usado para o outro e vai estar sempre ajudando. É isso que é a obra de Deus. Por isso, quando o Osho falou dos quiumbas aqui, que eles também, a gente tem que ouvir o que eles falam, porque eles estão aprendendo igual a gente. Eles estão passando pelo mesmo processo que a gente está passando, aprendendo, evoluindo, igual a gente. Muitas das vezes a gente tem que ver o que tem de bom, a gente tem que analisar qual é o contexto da mensagem, que às vezes traz mensagens lindas mesmo. E eu queria deixar essa mensagem, porque eu fiquei muito triste de ver a forma como os irmãos estavam sendo atacados. Levando julgamento severo, sendo julgados e condenados por pessoas que estão aqui para passar por todo o processo, para corrigir seus defeitos, corrigir suas falhas, e estão julgando e condenando, como Jesus diz. Deus fala, não julgueis, para a gente não julgar, a gente compreender, tanto que diz, se alguém está te fazendo mal, ore por ele, para que você possa compreendê-lo, para você alcançar o que ele está passando, qual o problema que está com ele, a gente poder entender isso e não julgar. Então, é essa mensagem que eu deixo, e
e deixo para que meus irmãos que são evangélicos, que estejam assistindo, sabem de quem eu estou falando, e reformular, porque são irmãos que precisam do nosso apoio, do nosso abraço, fazem trabalhos lindos e não serem julgados e condenados. Não só esses que eu estou falando que está ligado ao mundo evangélico, mas de outras religiões, porque eu já assisti irmãos de outras religiões sendo atacados. E me entristeceu muito o que falavam, o que escreviam a respeito. Eu acho que a gente, quando escreve para um trabalho, a gente tem que ter muito discernimento, gente. A gente não pode atacar. Nós estamos na mesma situação que o irmão. Não é porque o irmão falou uma palavra complicada ou o irmão falou contra o outro irmão que a gente tem que atacar aquele irmão. Olha o trabalho que ele está fazendo. O trabalho dele é bonito, ele alcança vidas. Então, a gente não tem que deixar que as críticas entrem no nosso coração de forma raivosa, odiosa, de atacar, ficar revoltado. Não. Olha o trabalho, olha a mensagem que o irmão traz. Eu vejo o irmão trazendo mensagens lindas, mensagens construtivas. Então, é isso que a gente tem que ver. E essa mensagem que eu queria deixar, porque eu me entristeci muito com os ataques que eu lia principalmente para essa irmã, que é uma irmã que eu tenho um carinho muito. Ela não me conhece, eu nunca estive com ela, só acompanho as pregações dela pelo YouTube, mas eu tenho um amor muito grande por essa irmã, porque as pregações dela são lindas e alcançam vidas. Então, que a gente possa pensar bastante, porque Deus não colocou a gente aqui nessa terra. É como eu brinco, eu vou até falar de forma diferente, que eu antes eu dizia assim, olha, Deus não vive com um porrete na mão, um cacetete na outra, Deus é amor. E eu digo, nós não temos que viver assim, como se nós fôssemos juízes, andar com um chicote na mão e uma vara na outra, que isso? Não, a gente tem que andar com os braços abertos e abraçar. Abraçar, nós temos que abraçar. Então, eu deixo essas mensagens para o irmão. Que Deus nos abençoe.